Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Da nossa atividade passada aí, alguns já conseguiram enviar, né? Com as devidas correções lá necessárias, tá? Vocês vão estar recebendo feedback também dessa atividade. Alguém ainda ficou com alguma dúvida, quer esclarecer alguma coisa com relação àquela nossa atividade? Sim, não, tudo certo, podemos dar sequência. Lembra, nós começamos aqui, né? Então, esse material que está disponível na aula 5, então a gente foi evoluindo, a gente foi vencendo a parte de conhecer, aprofundar um pouquinho na contabilidade como ciência em si, o seu conceito, o que ela estuda, o que ela trabalha, questão do patrimônio, a composição, né? A gente também conheceu o plano de contas, né? Então, sabe, a gente viu que ele serve como base para a gente estar montando as demonstrações, tanto o balanço quanto o DRE. A gente conheceu também a estrutura do balanço quanto à origem e aplicação dos recursos. A gente fez essa referência com a teoria patrimonialista que a gente viu. A gente viu a questão da origem dos recursos, a questão da divisão entre o capital próprio e o capital de terceiros, né? A gente viu essa questão da estruturação entre ativo, passivo, patrimônio líquido, receita, despesa. E agora a gente começou já na aula passada, né, a aprofundar um pouquinho essa questão do método das partidas dobradas, né? Que a gente viu que nós vamos trabalhar essa parte da escrituração com os lançamentos, entender essa questão da origem da aplicação do débito, do crédito, tá? Isso fruto do quê? Fruto da teoria patrimonialista, que vocês lembram que qual é que é o principal dessa teoria? O que ela trouxe para nós? Que ela divide as contas em contas de... São dois grandes grupos aí. Vocês lembram? Muito tempo aí faz essa aula, não? Como é a pergunta? Teoria patrimonialista, ela divide as contas em dois grandes grupos. As contas? Isso. Não é ativo e passivo? Contas patrimoniais e contas de Ah, tá. resultado. As contas patrimoniais são divididas em ativo e passivo, né? Mais o patrimônio líquido lá, né? E as contas de resultado, nós temos as receitas e as despesas, tá? Então, essas observações, essas regras do jogo aí, é importante a gente sempre dar uma relembrada, né? Então, teoria patrimonialista, contas patrimoniais e contas de resultado. Por que é importante a gente gravar isso e eu volto a repetir, né? Porque vocês lembram dos fatos, né? Tem três fatos contábeis. Vocês lembram quais são os três fatos? Permutativos, modificativos e mistos. Lembraram? Sim ou não? Lembraram que eu falei em alguma aula, né? Quem não lembrou disso aqui? Leão, eu nunca ouvi o professor falar. Acho que foi na aula 3 ou 4. Tá bem. Então, fatos permutativos envolvem contas do ativo ou contas do ativo e do passivo, sem
que haja aumento ou diminuição do patrimônio líquido. Fatos modificativos. Obrigatoriamente vai envolver uma conta de receita ou de despesa e vai ter aumento ou diminuição do patrimônio líquido. Fatos mistos vai englobar os fatos permutativos e os modificativos. Então, além de nós termos contas do ativo e do passivo, nós vamos também envolver contas ou de receita ou de despesa, tá? Então, é importante a gente saber ou lembrar disso para a gente ir evoluindo no nosso conteúdo. Então, a gente começou a ver aqui nessa aula 5, tá? Que é praticamente onde vai estar e nós vamos trabalhar o restante do conteúdo. A gente falou um pouquinho sobre as partidas dobradas, essa questão de que para cada débito nós vamos ter um ou mais créditos de igual valor, tá? Então, a gente vai aprender hoje um pouquinho mais sobre as regras do lançamento, como que a gente vai fazer esses lançamentos para depois a gente finalizar com os demonstrativos, tá? A teoria patrimonialista a gente já viu, a gente já colocou ali que quando a Laura interagiu também. A justificativa dos saldos das contas foi aonde a gente parou na última aula, certo? Então eu vou estar voltando para esse slide aqui. Ó. Justificativa dos saldos das contas. Se vocês perceberem ali, ó, vocês vão ter a letra D e a letra C entre parênteses ali. O que que eu quero colocar para vocês com isso? As contas do ativo e de despesa. Então, se vocês olharem ali, o ativo todo tem o Dzinho ali, tá? E a despesa tem o Dzinho também. A despesa está ali abaixo da receita, ali no quadrinho verde. Essas contas têm natureza devedora. A gente viu o que sobre as contas de natureza devedora? Que ela aumenta de valor quando a gente debita. E quando ela diminui, a gente credita ela, tá? Quando a gente coloca dinheiro no caixa da empresa, a gente debita o caixa ou credita o caixa? Acho que debita. É isso, debita, tá? Porque contas de natureza devedora vão aumentar de valor quando a gente debita e diminuir quando a gente creditar elas. Quando tira dinheiro do caixa, a gente vai creditar o caixa, tá? Isso é regrinha, a gente tem que gravar, tá? Então vocês podem anotar para vocês, né? Contas do ativo e de despesa, natureza devedora. Já as contas do passivo, do patrimônio líquido e de receita tem natureza credora. Então vocês vão olhar ali que tem o Czinho do lado, né? De crédito, certo? Que é de onde o crédito, na verdade, é de onde sai a origem e o débito é para onde foi. Tá? Então, isso é importante a gente gravar. Tá? Então, quando a gente compra a prazo de um fornecedor, a gente comprou mercadoria a prazo do fornecedor, a conta fornecedores, que é uma conta do passivo, de obrigação, a gente vai creditar o fornecedor ou debitar o fornecedor? Eu acho que acredita, né? Porque tá a prazo, não à vista, não é na hora. Tá? É a prazo, tá? Credita o fornecedor, mas por que acredita o fornecedor? Pensando na conta, na natureza dela. Porque vai ser pago depois, sei lá. Não foca nessa ótica, nesse momento agora, da situação da compra em si, mas o fato de tu estar usando a conta fornecedores e ao invés de tu estar debitando, tu está acreditando. Por que está acreditando ela? Está acreditando porque a conta fornecedores é uma conta do passivo e tem natureza credora. Então, se tu comprou, a tua conta com o fornecedor vai aumentar. Conta de natureza credora, para aumentar de valor, a gente tem que acreditar ela.
Da mesma forma que, só que o contrário, a conta de natureza devedora, para a gente aumentar ela, a gente debita. E a conta do passivo, natureza credora, para a gente aumentar ela, a gente credita. Então, por isso que o fornecedor, a gente vai lançar crédito. Tá? Entenderam essa questão ou não? Então, contas do ativo e de despesa, natureza devedora. Contas do passivo e patrimônio líquido e receita, natureza credora. Tá? Isso é importante, por isso que eu estou falando, tá? Eu estou sendo bastante repetitivo aqui, tá? Mas é para a gente realmente gravar esses detalhezinhos que vão ser importantes aqui para nos próximos capítulos, tá? Que a gente vai ver. O que é um lançamento contábil, então? É o registro dos fatos, aquilo que vai provocar uma mudança no patrimônio, no resultado da empresa, nos livros de escrituração. Então, lembra que a gente falou também na aula passada dos livros lá? Particularmente aqui, e especialmente nos livros diário e no livro razão. Tá? Então, livro diário é onde a gente lança toda a movimentação da empresa, tá? Por ordem cronológica. E o razão, quando a gente emite um razão, a gente separa uma conta simplesmente e vê todos os lançamentos que ocorreram nela. Por exemplo, eu quero um razão da conta caixa, por exemplo. Eu vou tirar a conta caixa e eu vou ter todos os lançamentos que eu tive ali na conta caixa por ordem cronológica também. O razão, diferente do diário, o razão ele é mais analítico, tá? O livro diário, ele além de ter os lançamentos analíticos, porém ele mistura todas as contas. Então ele é por ordem cronológica da forma que ocorreram os fatos dentro da empresa, tá? Mas ele vai misturar conta caixa, estoque, clientes, contas a receber, tá? E assim por diante. Já o razão, ele separa por contas, tá? Os lançamentos. Então essa é a diferença dele só para vocês saberem, né? Então, o lançamento é o processo que a gente vai fazer esse registro. Registro de qual fato contábil? Por exemplo, compra de mercadoria, venda de mercadoria, recebimento da venda, tá? Movimentação do estoque, a baixa da mercadoria. Então, isso é um fato contábil e agora a gente vai entender como que a gente faz esses lançamentos, tá? Contas do ativo, e agora olha o que eu acabei de falar para vocês. Tem saldo devedor, aumentadas de valor por débito e diminuída por crédito. Os exemplos que nós utilizamos lá da conta caixa. Coloco o dinheiro no caixa debito, tiro o dinheiro do caixa credito. Do passivo e do patrimônio líquido. Por terem saldo credor, são aumentadas de valor por crédito e diminuídas por débito. Tá? Então, isso é bem importante a gente estar frisando. Então, se a gente pegar um exemplo aqui, tá? Então, olha só o que aconteceu aqui. Nós vamos ter situações agora, fatos que ocorrem, e a gente vai ter que encontrar as contas e estar efetuando os lançamentos. Certo? Então, deixa eu pegar aqui para a gente fazer juntos, tá? Opa. Aqui. Deixa eu colocar aqui a minha caixinha de texto lá de novo. Tá aparecendo para vocês? Pode ser que esteja pequenininho ali, mas dá para enxergar ou não? O texto ali que eu estou escrevendo aqui em cima na caixinha de texto ou não? Aqui, ó, bem no cantinho, sim ou não? O D e o C? Tá. Então, primeira regra. Sempre a gente tem um débito e um crédito. Concordam comigo? No mínimo, a gente tem que ter isso? Certo? Vão interagindo comigo aí para me entender. Se vocês compreenderam. Sim? Lançamento, sempre um débito e um crédito, né? Tá. Compramos mercadoria a prazo, no valor de R$100. Então, olha a situação que aconteceu na empresa. O que vocês acham que a gente vai utilizar aqui? Quais as contas envolvidas? Compramos mercadoria a prazo. Quando a gente compra mercadoria, essa mercadoria vai para onde na empresa?
Pro estoque? Para o estoque. A gente vai debitar ou creditar o estoque? Debitar. Por que a gente vai debitar o estoque? Que ele vai entrar. O estoque é uma conta do ativo, natureza devedora, e a mercadoria vai entrar na empresa, logo a gente vai debitar o estoque. Então, olha só, botei o Dzinho, o nome da conta e colocamos o valor, R$ 100. Qual conta a gente vai creditar? Da onde que saiu essa mercadoria no valor de R$ 100? Se a gente comprou a prazo, qual conta a gente pode utilizar? Ixi. A gente vai ter que quebrar a cachola aí, tá? Se compramos a prazo, a gente vai usar a conta dos fornecedores, ó, no valor de R$ 100. Certo? Deem uma olhada agora. Vocês conseguiram entender esse primeiro? Tá. Quem não conseguiu? Quem não entendeu nada do que a gente fez aqui? Isso que a gente fez, a gente já está chamando de um lançamento contábil, tá? Então Tu pode explicar de novo. a gente iniciou a nossa escrituração. Então a gente viu que a escrituração ela parte dos fatos contábeis. Qual o fato que aconteceu aqui? Nós compramos mercadoria a prazo, no valor de R$ 100. Como que eu vou fazer o lançamento contábil dessa compra de mercadoria? O lançamento a gente precisa do quê? Um débito e um crédito, no mínimo, tá? Agora a gente tem que saber qual conta a gente vai debitar e qual conta a gente vai creditar. Quais contas a gente vai utilizar, tá? Então, se eu comprei mercadoria, eu tenho que colocar a mercadoria no meu estoque, concorda comigo? Sim. Então eu vou usar a conta estoque. E da onde que saiu essa mercadoria? Tá? Da onde que eu tirei ela? Vou usar a conta fornecedores, por quê? Porque eu comprei a prazo. Então, credita fornecedores e debita o estoque. Eu, olhando aquele lançamento, eu consigo enxergar o quê? Vocês daqui um pouco vão estar enxergando isso também. Que os R$ 100 que estão no estoque saiu dos fornecedores. Ou seja, saiu porque eles me venderam a prazo. Em algum momento eu vou ter que pagar eles. Certo? Se fosse à vista, ao invés de fornecedores, qual conta eu ia usar? Caixa? Caixa, exatamente. Ficou claro para vocês isso? Vamos para outra. Integralização de capital social pelos sócios em dinheiro no valor de R$ 100. Vamos colocar de novo aqui um Dzinho. Opa. Peraí que eu... Dzinho. Tá? E um Czinho aqui. Qual conta eu vou debitar e qual conta eu vou creditar? Ou melhor, quais são as contas que eu vou utilizar nessa integralização de capital pelos sócios em dinheiro no valor de R$ 100? Sem dinheiro, qual conta que a gente pode utilizar? Não sei se é caixa. Caixa, tá? No valor de R$ 500. E agora o crédito, a gente sabe que crédito é a origem, da onde que saiu o dinheiro. Então, qual Capital. conta que a gente vai utilizar? Capital? Do sócio social, capital do sócio. Capital social, exatamente, no valor de R$ 500. Tá? Vocês podem estar se pensando, mas que loucura! Como é que a gente vai conseguir identificar essas contas? Tá? Muitos de vocês estão se perguntando isso aí, eu sei. Tá? Não precisa me falar, mas a Laura e a Paloma, principalmente, eu sei que elas pensam igual, elas estão pensando nisso aí. Olha só, essa dúvida
quem trabalha com isso, por vezes tem no dia a dia, tá? Então a gente tem que parar e tem que pensar na situação, qual conta a gente vai utilizar. Então depende da situação. Treinando, a gente consegue identificar mais fácil. Como vocês tiveram dificuldade naquela compra de mercadorias a prazo, é a primeira vez que vocês se depararam com essa situação de fazer um lançamento contábil. Na próxima, vocês vão saber. Se eu comprei mercadoria, vai para o estoque, se é a prazo, é quanto é o fornecedor que eu uso, entendeu? Aí vocês já vão estar ligados. Compra de mercadorias à vista. Se eu comprei à vista, não, então não é o fornecedor, eu vou usar a conta caixa, porque vai sair o dinheiro do caixa. Se eu paguei, se debitou na conta lá o valor, eu fiz o pagamento na conta, tá? Com a conta corrente, então não é caixa, eu vou usar a conta bancária, tá? Então isso com o tempo a gente vai identificando de forma automática, tá? Só que a gente tem que treinar, tem que praticar, tem que fazer esse joguinho, por isso que eu tenho esses exemplos aqui para a gente entender, tá certo? Posso seguir na outra? Bora. Então, pagamento a fornecedores em dinheiro. Então, qual é a situação aqui? A gente, naquela lá de cima, a gente comprou a prazo do fornecedor, né? Digamos aqui agora que a gente está pagando esse fornecedor. A gente comprou a prazo, né? Só que agora a gente está efetuando o pagamento dele. Quais contas a gente vai utilizar aqui? Dinheiro no caixa. Caixa, né? Envolve dinheiro, envolve o caixa. O caixa vai creditar ou vai debitar? Vai debitar. Pensa bem, a gente está pagando o fornecedor, está saindo dinheiro do caixa. Quando entra, debita. Acredita, tá? Então, a gente vai aqui no caixa, acredita o caixa no valor de 100 e vai debitar o quê? Fornecedor. Vai debitar fornecedor. Olha só. Não quero dizer nada, hein? Mas, opa, desculpa que é R$100 aqui, tá? Copiei os 500 ali. R$100, não quero dizer nada, mas as gurias estão ficando para trás aí, só os gurias estão respondendo aí, hein? Então, acredita o caixa, eu paguei o fornecedor, saiu do caixa e vou debitar fornecedor. Por que eu vou debitar fornecedor? Vocês lembram lá quando eu comprei a prazo, eu creditei o fornecedor? Por quê? Porque fornecedor é uma conta de natureza credora. Quando aumenta de valor, a gente acredita. Agora, como a gente pagou ele, ou seja, a conta fornecedores vai diminuir de valor. A gente debita ele. Isso ficou claro para vocês? Tá ficando aos poucos. Deixa o Tico e o Teco aí funcionando um pouquinho. Me perguntem. Quem ficou com dúvida? Tô preocupada com as gurias aí, estão bem quietinhas, ninguém tá falando nada. Agora é a hora. Vamos ver aqui, Ana Luísa. Tranquilo. Paloma, Janaína. Janaína tá quietinha hoje. Posso seguir? Por exemplo, 2? Pode. Ai. Pode. Passa isso logo. Entendeu esse exemplo 1? Por que debita? Por que acredita? Mas por que tu usou o nomezinho daquelas contas ali? Alguém não está se perguntando isso?
Da onde que tu tirou fornecedor e caixa ali? Ninguém tá com dúvida disso. Não é da onde tu, por exemplo, para onde vai o dinheiro? Tá, Ou mas da... por que que eu Não, usei sim. fornecedor e por que que eu usei caixa? É do. Não é plano de contas, é algum lugar aí. Exatamente, é do plano de contas. A gente tem que ler, tá? Então, vai ter um trabalhinho que a gente já vai fazer para a semana que vem. Na verdade, essa semana vocês já vão poder observar ele, já começar a trabalhar com ele, tá? Vixe. Que a gente vai fazer o quê? Tem o textinho ali, pagamento a fornecedores em dinheiro. Eu tenho que extrair dessa informação, no mínimo, duas contas, uma que debita e uma que credita, e fazer o lançamento contábil. Certo? Tá. Tá bem? Vamos passar aqui, por exemplo, 2, para treinar mais um pouco. Ó. Então, aqui a gente viu do ativo e do passivo. Aqui a gente vai ter contas de receita e despesa. Contas de receita e despesa vão afetar o patrimônio líquido, ou seja, vão aumentar ou diminuir o patrimônio líquido, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, ó. Vocês perceberam que no exemplo 1, a gente só usou contas do ativo e do passivo, certo? Tá. A gente não usou conta de receita e nem de despesa. Tá? Então, vocês têm que lembrar desse emaranhado de contas que a gente tem. Esses grandes grupos que a gente começou, eu comecei falando ali no início, contas do ativo, do passivo, de receita e de despesa. Dois grandes grupos da teoria patrimonialista, contas patrimoniais e contas de resultado. Tá? Seguindo nesse exemplo, tá? A gente vai usar o que aqui? Então, olha só. Pagamento de juros relativo a empréstimo bancário, no valor de R$50. Então, o lançamento, no mínimo, a gente vai ter um débito e um crédito. Isso aí vocês já estão cansados de saber, né? Então, olha só o que aconteceu. A gente pagou os juros relativo ao empréstimo bancário. Quais contas a gente vai utilizar? Lembrando que, nesse exemplo 2, a gente vai estar utilizando, tá, contas patrimoniais e contas de resultado. Certo? Então, esse é um fato modificativo. Certo? Então, se a gente paga juros, a gente pode usar que conta? Despesa com juros, pode ser? Então, olha só, vamos usar uma conta de despesa. Despesa com juros, certo? No valor de 50. Qual conta a gente vai acreditar? Um empréstimo bancário, ele debita aonde para você? Ou debita, eu vou usar o termo debita, vou confundir vocês. Mas como é que vocês pagam um empréstimo bancário? Da onde que ele desconta? Do salário? Sim, mas o teu dinheiro está onde normalmente? No banco. Caixa. Banco, é? No banco. Tá? Então, o que vocês acham? Podemos creditar o banco aqui? Pensem bem no valor de R$50? Acho que sim. Acho que sim. Quem acha que não? Despesa com juros. Acredita banco. Quem acha que não? Paloma acha que não? Tá, não é um bem baixinho, né? Quase do meu tamanho. Mas eu não sei. Podemos, pessoal, tá? Por quê? Porque se o dinheiro saiu do banco, lembra? Banco é uma conta do ativo, natureza devedora. Se o dinheiro saiu dele, a gente acredita o banco.
Então, o dinheiro saiu do banco, uma conta do ativo, e foi para uma conta de despesa com juros, que tem natureza devedora. Tá? Lembro vocês que, no momento que a gente identifica se a gente vai usar uma conta de despesa ou uma conta de receita, a gente automaticamente já sabe que a outra ou vai ser debitada ou creditada, porque contas bilaterais, contas do ativo e do passivo, elas podem ser debitadas ou creditadas. Já as contas unilaterais são as contas de receita ou de despesa. Então, de despesa, a gente sempre vai debitar ela. A de receita, a gente sempre vai creditar ela. Tá? Tem aquelas exceções de estorno de lançamento, mas não vamos se ater nisso agora. Tá bem? Dessa aqui, compreenderam? Podemos passar para o recebimento em dinheiro de receita de aluguel? Pode ser? Primeira coisa, um débito e um crédito. Então, olha só, o que a gente teve? Contextualizando. Lembra que eu falei para vocês que a gente sempre vai contextualizar. A gente recebeu em dinheiro uma receita de aluguel no valor de R$100. Quais contas que a gente vai utilizar aqui? Debita. Dinheiro, plim plim, caixa, né? Pode ser? Dinheiro no caixa? E aí, vamos pensar aqui, ó. Vocês lembram que eu falei para vocês da questão das contas unilaterais? Contas de receita, natureza credora? A gente teve uma receita de aluguel aqui. A receita de aluguel é uma conta que a gente vai lançar a crédito ou a débito? É débito, eu acho. Receita de aluguel, conta de receita, natureza credora. Não, credora não. Conta unilateral. Debita ou acredita a receita de aluguel? Acredita? Muito bem. Acredita a receita de aluguel. Então, receita com aluguel. Essa foi a origem. E para onde que foi esse dinheiro da receita com aluguel? A gente vai debitar o quê? Debita o quê? Para onde foi o dinheiro? Recebemos a receita e debitamos caixa? o... Exatamente. O caixa, no valor de R$100. Então, olha só. Já merda. No primeiro exemplo, a gente trabalhou somente com contas do ativo e do passivo. Tá? Não teve alteração no patrimônio líquido. Nesse exemplo, a gente está trabalhando com os fatos modificativos. Ou seja, a gente trabalhou com contas do ativo e de receita e despesa. Tá? A de receita aumentou o nosso patrimônio líquido e a conta de despesa ali com juros diminuiu o nosso patrimônio líquido. Certo? Volto a tranquilizar um pouquinho vocês. Essa dúvida que vocês estão tendo para identificar as contas que a gente vai utilizar é só com a prática que vocês vão pegar. E ainda assim, no dia a dia, tá? Quem trabalha com lançamentos contábeis vai se deparar com alguma situação de estar questionando qual conta a gente vai utilizar. Eu não sei se... quem é que está trabalhando? Tem algum de vocês que está trabalhando no escritório agora? Não sei se a Janaína tá. Quem está trabalhando no escritório de contabilidade ou já trabalhou? Eu trabalho na advocacia, mas eu faço a parte do financeiro. Tá. Mas do lançamento contábil propriamente dito. Olha, eu vou ser bem sincera, a gente usa uma planilha do Excel e aí a gente lança, na maioria das vezes, mais os valores que entram em conta, que a gente tem que tirar a nota, sabe? Uhum.
A gente não faz tudo isso que tu tá fazendo, a gente faz umas coisas mais simples, mas esse dá para ver que ia dar bem mais certo, assim, olhando. É que daqui a gente vai montar um demonstrativo depois, tá? A Ana Luísa lança as notas. Alguém codifica para ti as notas, né? Qual conta contábil utilizar, certo? Sim, aí vai colocar. Isso aqui lança como material de copa e cozinha, de expediente. Certo? É isso? Ou essa nota vamos supor administrativo, ou para. Sei. Isso, aí a gente vai identificando. Aí essa codificação contábil, o código da conta é o código do plano de contas. É isso que a gente viu lá, que ele vai fazer o quê? Que ele vai depois o sistema ele vai fazer esse lançamento para nós. A gente codifica, a gente vai lançar na conta do caixa, na conta bancária, só um lançamento contábil. Cada sistema utilizado ele vai ter um método específico, que na verdade, quando a gente faz o lançamento, a gente está fazendo exatamente isso. Ó. A gente está lançando a receita, que vai passar, ficar como a prazo ou à vista, vai entrar o dinheiro no banco, vai entrar no caixa, tá? Então, é isso que a gente está fazendo. Como seria muito fácil, né? Só a gente usar o fato permutativo e o modificativo, tá? A gente depois vai ter um exemplo também do fato misto, tá? Mas mais à frente que a gente vai trabalhar com compra e venda de mercadorias, na verdade, venda de mercadorias com oferição de lucro, tá? Que aí a gente vai trabalhar com fato misto. Quais os passos para a gente realizar o lançamento contábil? Primeiro, tá? Identificar as contas envolvidas. Então, isso que a gente fez, que a gente contextualizou. Identificar a natureza das contas. Então, saber, conta caixa, natureza devedora. Tá? A conta despesa com juros é natureza devedora também. A conta de receita é natureza credora. Tá? Então a gente identifica essa natureza das contas, identificar o que o fato provoca sobre o saldo. Então, se o caixa tem natureza devedora, se a gente creditar, vai aumentar ou diminuir o caixa? Tá? Quarto, efetuar o lançamento segundo o método das partidas dobradas. O que é o método das partidas dobradas, pessoal? Debitar e creditar. Então, lembram lá no início dos slides que a gente viu? Para cada débito, a gente tem um ou mais créditos de igual valor. O importante aqui é que sempre o total de débitos tem que fechar com o total de créditos, tá? Feito isso, tá? A gente tem o chamado balancete de verificação. O que é o balancete de verificação? Ele é elaborado com base nos saldos das contas, tá? Do razão, aos chamados razonetes, e a soma desses saldos, tá? Devedores vai ter que ser igual à soma dos saldos credores. Ele vai nos mostrar o quê? Se o método das partidas dobradas ele foi respeitado, tá? Não necessariamente que o lançamento, as contas utilizadas vão estar certo. Ele só vai nos dizer aqui se o total de débitos vai fechar com o total de créditos, tá? Então aqui tem um modelinho, pois mais à frente a gente vai trabalhar com isso na prática, tá? E a gente vai ver essa questão da apuração do resultado. Aqui eu vou trabalhar com vocês na próxima aula, essa questão da apuração do resultado, mas eu peço que vocês já deem uma olhada, que isso aqui a gente faz no encerramento das contas, quando a gente vai estar realizando aí o fechamento dos saldos e a montagem dos demonstrativos, tá? Então, vocês podem já dar uma olhada aqui, e a questão da provisão aí dos tributos também, tá? Eu vou trabalhar com vocês na próxima aula, tá? Então, até aqui, o balancete de verificação, vocês deem uma olhada novamente, pode olhar já o conteúdo para frente, mas eu quero mostrar o quê? A atividade 2, que vocês vão tentar
identificar as contas, então vocês vão pegar essa parte aqui do material, deixa eu... Ele até já puxou aqui, mas deixa eu pegar aqui, ó. Aqui, ó. Vocês vão usar esse passo a passo aqui para vocês tentarem fazer essa atividade 2, tá? Eu vou deixar disponibilizada ela. Ela não vai precisar me entregar semana que vem, que a gente vai começar a fazer junto, mas eu quero que vocês, somente na semana que vem, a gente faça essa tiragem de dúvidas, complementando vocês. Então, durante a semana, vocês trabalhem essa atividade 2, tá? Para a semana que vem, a gente simplesmente tirar as dúvidas juntos, tá? Então, mesmo o caso que a gente fez anteriormente. Então, vocês vão colocar... Então, olha só a situação. Floricultura, Flores do Sol, iniciou suas atividades em 2/1, e eu quero que vocês contabilizem aí as operações do mês de janeiro, tá? Então, somente essa etapa 1 eu quero que vocês façam. Quem quiser fazer a etapa 2 ali também, o item 2, e conseguir, já pode realizar também, tá? Mas aqui, o que vocês vão fazer nesse número 1? Vocês vão pegar o passo a passo dos lançamentos, identificar as contas, tá? E fazer os lançamentos. Então, olha só. Como que vai ser feito esse lançamento? Então, 02/1. Ó, a gente vai ter um débito e um crédito, no mínimo, tá? Então, integralização do capital social em dinheiro. Quais contas vocês vão utilizar? É o capital social e o caixa, eu acho. Debita o quê? Debita o caixa ou capital social? Debita entra, né? Então acho que é caixa. Debita o caixa no valor de 150 e credita O capital social. capital social no valor de 150. 2/1 resolvido, certo? 5/1. Aí vamos lá. 5/1. Assim, ó. Vocês estão vendo como eu estou fazendo aqui? Sim ou não? Sim. Não inventem, tá? Faço exatamente como eu estou fazendo aqui. Tá? Às vezes eu mostro pro pessoal e aí o pessoal, na hora de fazer, faz diferente. Não sei o que passa na... É Mas cabeça. vamos lá. 5/1. Compramos flores e sementes. Então, olha só, é uma floricultura, tá, pessoal? A gente comprou flores e sementes pagando à vista. Essas flores e sementes que a gente comprou, vai para onde? Toque. Estoque. Estoque debita ou credita quando aumenta de valor? Debita. De estoque no valor de 48. Acredita o quê? Se a gente pagou à vista? O caixa. O caixa, no valor de 48. É difícil, pessoal? Mais ou menos. Vamos lá, fazer mais um aqui com vocês. Vamos fazer 27/1. 27/1. Tá? Debita e credita. Então, olha só. 27/1, o que a gente fez? Compramos móveis e utensílios à vista no valor de R$60. Que contas a gente vai utilizar aqui? Tá, acredita no caixa, mas debita. Ó, acredita no caixa. Você já sabe que acredita no caixa, já coloca ali para não se perder, ó. Acredita no caixa. Mas Tá? qual No valor o de nome? 60. Qual o nome usar no debita e eu não. Qual o nome? Móveis e utensílios. Aí vocês têm que olhar, o que é móveis e utensílios? Móveis e utensílios são o quê? Mesas, cadeiras, isso aí fica onde na empresa? Fica no imobilizado, que ele fica no
ativo da empresa, onde ele está aplicado, na forma de quê, né? Então, tem uma conta lá, se vocês se debruçarem no plano de contas, chamada móveis e utensílios, certo? No valor de R$60. Ana Luísa, você já ouviu essa conta lá no escritório móveis e utensílios? Não viu, mas ela existe, tá? Que normalmente é o pessoal do imobilizado que trabalha, por exemplo, quando é que não é tão comum, dependendo do porte da empresa, a gente está comprando mobiliário, né? Ah, comprou uma mesa nova, uma cadeira, certo? Então talvez utilize mais lá de material de expediente, de mercadoria para o estoque, enfim, né? Certo, pessoal? Mais uma vocês querem aí para vocês praticar ou não? Qual que vocês querem que eu faça ali? 31.1. 31 do 1. Então vamos lá, olha só. 31 do 1. 31 do 1. Tá? Tem uma aqui que eu achei que vocês iam me pedir, mas aí vocês vão quebrar a cabeça. Tá? Que é a 15. Vendeu à vista. 2 pacotes de semente por 36. Estes pacotes custaram R$24. Então, ou seja, aqui a gente vai fazer o quê? Vocês vão ter que fazer um lançamento pela venda e um pela baixa do estoque. O pela venda, vocês vão envolver a conta receita e, como foi à vista, a conta caixa. E o pela baixa no estoque, vocês vão ter mais um lançamento de débito e crédito, onde vocês vão creditar o estoque e debitar uma conta chamada de CMV, custo da mercadoria vendida, que é uma conta que a gente utiliza para dar a baixa das mercadorias do estoque, é uma conta de despesa, certo? Já não lembro mais nada. Então essa aqui vocês vão ter que me perguntar durante a semana. Mais 31 do 1, dívida assumida no dia 13 do 1. No dia 13 do 1 a gente tem uma compra a prazo lá, ó, tá? Que tu pode usar duplicato ou fornecedores, mas vamos usar fornecedores. Então, a gente vai debitar fornecedores no valor de R$12. E saiu da onde o valor? Do nosso caixa, né? Eu não falei, mas ele saiu do nosso caixa aqui, tá? Acredita o caixa. Essa vai ser a missão de vocês aí durante essa semana. Então, dá uma olhada nessa aula de hoje, como que se faz o lançamento. Tenta identificar as contas utilizadas com o plano de contas e façam esses lançamentos, tá? Lembrando que na 15, certo? Vocês vão ter um pouquinho mais de dificuldade, porque vocês vão ter que fazer um movimento pela baixa e um movimento pela venda realizada, certo? Dúvidas, choros, lamentações aí, pessoal? Vocês acham que conseguem trabalhar com isso aí durante a semana? Pode começar hoje já, até a próxima semana, o nosso encontro, a gente vai continuar trabalhando junto aqui até a gente fazer a número 2 e elaborar o nosso balanço e o DRE. Terça-feira aula. Terça-feira. Posso contar com vocês? Bah. Sim. Sim? Janaína? Ah. Sim? Farei o meu máximo. Paloma? Sim? Jean? Opa, Sim? sim, Ana Luísa? Sim? Tentarei. Janaína? Sim, só faltou a Janaína. Certo, pessoal? Dúvidas, vocês me acionem aí durante a semana, tá bem? Aproveita e dê um print ali para salvar esses lançamentos para vocês terem uma base. E assim, ó, o mais importante é me chamar durante a semana ali, eu vou mandando para vocês, ó, essa conta tá certa, não, essa aqui usa tal, tá? Só me contextualiza às vezes, porque aí eu não estou num lugar que eu consigo acessar o material, me contextualiza ali
que aí eu volto para vocês. Aquela que pagou o Antônio, tá? R$ 6. Manda lá que eu respondo para vocês, tá certo? Combinado? Feito. Então tá, pessoal, uma ótima semana para vocês aí, restante de semana, e qualquer dúvida eu fico à disposição, tá bem? Uma boa noite. Boa noite aí.